O milagre que mudou a vida de Letícia, uma história de fé e libertação. Letícia tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, uma comunicação interventricular, CIV, um buraco no coração que, se não fosse operado, poderia comprometer sua saúde para sempre. Os exames mostravam que o defeito era moderado, mas crescia a cada consulta. Os médicos falavam em cirurgia de alto risco, medicamentos para a vida toda e restrições que tirariam dela a infância que merecia. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. O pai, seu João, um servente de pedreiro, fazia horas extras, mas o dinheiro mal dava para as consultas, quem dirá para uma operação particular. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta desanimadora, que Dona Maria passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus em seu bairro, no subúrbio do Rio de Janeiro. O som dos cânticos e das palmas chamaram sua atenção. Ela parou, hesitou, mas algo dentro dela disse: entra. Dentro, o pastor estava pregando sobre a fé que move montanhas, e as pessoas oravam com lágrimas nos olhos, levantando as mãos em busca de um milagre. Dona Maria não era de igreja, mas naquele dia, o desespero a levou até o altar. Pastor, minha filha tem um buraco no coração. Os médicos dizem que precisa operar, mas não temos dinheiro. O senhor acha que Deus pode curá-la? Perguntou, com a voz trêmula. O pastor, um homem de olhar firme e voz cheia de autoridade espiritual, colocou a mão no ombro dela e disse: Deus não só pode, como vai curar sua filha. Mas você precisa ter fé e não desistir. Venha às terças e sextas na corrente de libertação, traga sua filha, e vamos lutar juntos na oração. Deus honra quem crê. A fé que começou a crescer. Letícia não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas gostou da igreja. As pessoas sorriam para ela, as crianças brincavam no salão do futuro, e havia um clima de esperança que ela nunca tinha sentido nos hospitais. Sua mãe começou a frequentar assiduamente, levando-a às vigílias de oração e às campanhas de fé. Em uma delas, a campanha dos 70 dias de jejum e oração, Dona Maria jejuou 3 dias por semana, oferecendo a Deus seu sacrifício em troca da cura da filha. Mãe, por que a gente vem aqui tanto? Perguntou Letícia, certa noite, enquanto esperavam o início do culto. Porque aqui tem poder, minha filha. Aqui Deus ouve a gente. Respondeu Dona Maria, com os olhos brilhando. O pastor sempre a chamava ao altar, ungia sua testa com óleo consagrado e orava com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que esse buraco se feche. Que o sangue de Jesus lave todo o mal do corpo dessa criança. Que a glória de Deus se manifeste agora. As pessoas ao redor gritavam aleluia, e Letícia sentia algo estranho no peito, como se uma mão invisível a aquecesse por dentro. O dia do milagre. Foi numa terça-feira de libertação, 3 meses depois que começaram a frequentar a igreja. O culto estava intenso, com louvores que faziam tremer as paredes e orações que pareciam romper os céus. O pastor anunciou que aquele seria um dia de milagres extraordinários e que Deus estava pronto para agir. Letícia foi chamada ao altar novamente. Dessa vez, o pastor segurou suas mãos e começou a orar com uma unção tão forte que ela sentiu o corpo tremer. Senhor Jesus, o Senhor disse que quem crer verá a glória de Deus. Eu determino, em nome do Pai, que esse coração seja restaurado. Que os médicos fiquem admirados com o poder do Senhor. Que essa criança seja um testemunho vivo da tua misericórdia. De repente, Letícia sentiu uma queimação forte no peito, como se algo estivesse se fechando dentro dela. Assustada, ela segurou a mão da mãe e sussurrou: Mãe, dói aqui. Dona Maria, em vez de se desesperar, sorriu através das lágrimas. É Deus operando, minha filha. É Ele curando você. O pastor, percebendo a manifestação, gritou: Glória a Deus! Essa criança está sendo curada agora. Aleluia! A igreja inteira explodiu em louvor. Letícia, mesmo sem entender direito, sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. A confirmação médica. Na semana seguinte, Dona Maria levou Letícia para uma nova consulta, desta vez com um ecocardiograma agendado. O médico, o mesmo que havia dado o diagnóstico meses antes, ficou em silêncio enquanto analisava as imagens. Isso não faz sentido, murmurou, ajustando o aparelho novamente.
O que foi, doutor? Perguntou Dona Maria, com o coração na mão. A comunicação interventricular sumiu. Não há mais nenhum sinal do buraco. É como se nunca tivesse existido. Dona Maria caiu de joelhos ali mesmo, no consultório, e começou a chorar. Glória a Deus! Eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer. O médico, incrédulo, pediu mais exames, mas o resultado foi o mesmo: o coração de Letícia estava perfeito. A transformação e a lição de vida. Letícia cresceu na igreja. Hoje, aos 12 anos, ela é uma das crianças que mais participa das aulas da escola bíblica infantil e adora contar seu testemunho para outras famílias que chegam desesperadas, buscando um milagre. Sua mãe, que antes vivia no medo, tornou-se uma guerreira de fé. Ela não perde uma fogueira santa, sempre leva suas ofertas com alegria e ensina na reunião das mulheres que Deus é fiel quando a gente não desiste. Muitas pessoas dizem que milagre não existe, mas minha filha é a prova viva de que existe, sim. Testemunha Dona Maria, emocionada, no altar aos domingos. A Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Eu poderia ter desistido, poderia ter me conformado com a doença da minha filha, mas eu escolhi crer. E Deus honrou minha fé. Letícia, com seu sorriso doce, sempre completa. Jesus curou meu coração, e agora eu quero que Ele cure o coração de todo mundo que está sofrendo. Porque na Igreja Universal, Deus faz o impossível. Lições que ficam. 1. A fé precisa de ação. Dona Maria não só orou, como jejuou, ofereceu sacrifícios e persistiu, mesmo quando parecia não haver saída. 2. Deus usa a igreja como instrumento. Foi no altar, através das orações dos pastores e da unção do Espírito Santo, que o milagre aconteceu. 3. O testemunho fortalece outros. Hoje, a história de Letícia é contada para incentivar quem está em luta, mostrando que Deus não mudou, Ele ainda opera milagres. 4. A prosperidade vem da obediência. A família, que antes passava necessidades, hoje vê Deus abrir portas. Seu João conseguiu um emprego melhor, e Dona Maria abriu uma pequena loja de roupas em casa, tudo depois que aprenderam a honrar a Deus com o dízimo e as ofertas. No final, o que ficou marcado não foi só a cura física de Letícia, mas a cura espiritual de toda a família. Eles descobriram que, quando se entrega tudo nas mãos de Deus e se luta na fé, nenhum problema é maior que o poder dele. E assim, mais uma história de vitória é escrita nas páginas da Igreja Universal do Reino de Deus, onde milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Letícia não parou por aí. Depois da cura, ela sentiu um chamado no coração para ajudar outras pessoas que passavam pelas mesmas dores que ela já havia enfrentado. Começou a participar ativamente dos cultos de libertação, compartilhando seu testemunho com lágrimas nos olhos e uma fé inabalável. Muitas vezes, depois dos cultos, pessoas se aproximavam dela, pedindo oração, e Letícia, com as mãos postas sobre elas, falava com autoridade: se Deus curou a mim, que estava desenganada, Ele pode curar você também. Um dia, uma jovem chamada Ana, que sofria de uma doença rara nos ossos, chegou até ela arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria normalmente. Letícia a abraçou forte e disse: vem, minha irmã, hoje Deus vai te tocar. Levaram Ana até o altar, e enquanto o pastor orava, Letícia segurou suas mãos com firmeza, declarando: em nome de Jesus, esses ossos vão se fortalecer. Na mesma hora, Ana sentiu um calor percorrer seu corpo. Tremendo, ela deu os primeiros passos sem muletas, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Mas um milagre tinha acontecido, e dessa vez, Letícia não era só a curada, ela era instrumento de Deus para abençoar outra vida. Enquanto isso, a vida da família continuou mudando. Seu João, que antes mal conseguia pagar as contas, recebeu uma promoção inesperada no trabalho. O chefe, impressionado com sua dedicação, lhe ofereceu um cargo de supervisão, com um salário que dobrou o que ele ganhava antes. Dona Maria, por sua vez, viu a lojinha de roupas crescer tão rápido que precisou alugar um espaço maior no centro da cidade. Isso não é sorte, é Deus, ela dizia a todos que perguntavam pelo seu sucesso. Os dois, que antes brigavam por dinheiro, agora oravam juntos pela manutenção das bênçãos, ensinando aos filhos que a prosperidade vem quando se coloca Deus em primeiro lugar. Mas o maior milagre talvez tenha sido no coração do irmão mais velho de Letícia, Carlos. Ele sempre foi rebelde, envolvido com más companhias e viciado em drogas.
A família já tinha quase perdido a esperança, até que, em um domingo, Carlos apareceu na igreja arrasado, com olheiras e o corpo fraco. Letícia, ao vê-lo, correu e o abraçou sem julgar. Deus não desistiu de você, irmão, ela sussurrou. Naquele dia, durante a corrente de libertação, Carlos caiu no chão chorando, pedindo perdão a Deus. Quando se levantou, era outro homem. Hoje, ele é um obreiro na igreja, ajudando outros jovens a saírem das drogas, e sua história é contada como mais um exemplo de que, na Universal, não há vida tão destruída que Deus não possa restaurar. Letícia, que já foi uma menina frágil deitada em uma cama de hospital, agora está na faculdade de enfermagem, sonhando em cuidar de pessoas não só com remédios, mas com a fé que salvou sua vida. Quero mostrar que Deus usa até as nossas dores para abençoar outros, ela diz, com um sorriso que ilumina qualquer lugar. E assim, o que começou como um desespero se tornou um legado. A família que já esteve à beira do abismo hoje é um farol de esperança no bairro. Quem os vê sorrindo, unidos e prósperos, não imagina o inferno que já passaram. Mas eles sabem, foi Deus quem os tirou das trevas, foi a Igreja Universal que os ensinou a lutar na fé, e são os milagres reais, tangíveis, transformadores, que provam que, para quem crê, não há impossíveis. Porque aqui, entre essas paredes, a cada culto, a cada oração, a cada lágrima derramada no altar, uma verdade se repete: Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E quem duvida, é só vir e ver. A vida de Maria não parou no milagre. Ela sentiu que Deus a chamava para algo maior. Um dia, enquanto orava no templo, uma voz suave, mas firme, tocou seu coração: você foi curada para curar outros. Não era uma audição, mas uma certeza que ardeu dentro dela como fogo. No mesmo instante, ela se levantou e procurou o pastor. Pastor, eu quero servir. Quero estar aqui, ajudando quem está passando pelo que eu passei, disse, com os olhos brilhando. O pastor sorriu, como se já esperasse por aquilo. Deus já te preparou, Maria. Comece amanhã no grupo de oração das terças. Tem muita gente ali com dor no corpo e na alma. E foi assim que Maria se tornou uma guerreira da fé. Todas as terças-feiras, ela estava lá, de mãos dadas com os enfermos, contando sua história, orando com uma autoridade que só quem já viu o impossível se tornar possível tem. Muitas vezes, as pessoas chegavam arrastando os pés, com rostos marcados pelo cansaço das batalhas, e saíam dali diferentes, algumas até jogando fora muletas e remédios, como ela fez um dia. Mas não eram só as curas físicas que chamavam atenção. Era o jeito como Maria olhava nos olhos das pessoas e dizia: Deus não desistiu de você. Palavras simples, mas que quebravam corações endurecidos. Um senhor, depois de 3 meses frequentando os cultos, confessou: eu vim aqui porque minha esposa me arrastou. Achava que era tudo mentira. Mas hoje, quando a senhora orou por mim, senti algo que não sinto há anos, como se uma mão pesada saísse das minhas costas. Agora eu sei, isso aqui é real. E as histórias se multiplicavam. Uma mulher com depressão profunda, que não saía de casa havia 2 anos, começou a sorrir de novo depois que Maria orou por ela e a levou para participar dos cultos. Um jovem viciado em drogas, que já havia sido dado como caso perdido pela família, entregou a vida a Jesus numa noite de vigília e hoje é obreiro na mesma igreja. Maria não tinha formação teológica, não era pastora, não tinha diplomas. Mas tinha algo que nenhum curso poderia ensinar: a marca de quem foi tocado por Deus. E isso bastava. Um dia, o pastor a chamou em particular. Maria, temos um desafio grande pela frente. Uma campanha de cura divina vai começar semana que vem, e quero que você dê seu testemunho no púlpito. Muitas pessoas precisam ouvir que Deus ainda opera milagres hoje. Ela sentiu o coração acelerar. Falar na frente de centenas de pessoas? Mas então se lembrou daquela noite no hospital, quando os médicos disseram que não havia mais esperança. Se Deus a tirou de lá, certamente a sustentaria ali. No dia da campanha, o templo estava lotado. Maria subiu ao púlpito com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Começou contando como era sua vida antes, a dor, os medos, as noites em claro chorando. Depois, descreveu o momento em que, no altar da Universal, sentiu o poder de Deus invadir seu corpo como uma corrente elétrica. E então, com lágrimas nos olhos, ela ergueu os braços e gritou: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você.
Não importa o que os médicos falaram, não importa o que a sua família acha, não importa quanto tempo você já sofreu. Jesus está aqui, e Ele quer te curar hoje. Foi como se uma explosão de fé tomasse conta do lugar. Pessoas começaram a se levantar, a clamar, a correr para o altar. Uma senhora com câncer terminal caiu no chão chorando, dizendo que sentia o tumor sumindo. Um homem que chegará em uma cadeira de rodas deu os primeiros passos tremidos, apoiado nos braços dos obreiros. E Maria, lá no púlpito, sorria através das lágrimas, sabendo que aquele era só o começo. Porque a Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde pessoas comuns se tornam instrumentos de Deus. Onde o impossível vira rotina. Onde quem já foi quebrado se levanta para quebrar as correntes dos outros. E Maria? Ela continua lá, todas as terças, todas as campanhas, todos os dias que Deus lhe dá. Não como uma heroína, mas como alguém que sabe muito bem o valor de uma segunda chance. E que não descansa enquanto houver uma só pessoa precisando ouvir: Deus não esqueceu de você. Venha! A sua vitória também está aqui. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam pelas paredes do templo, uma mulher chamada Ana se aproximou de Maria com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou com força o braço da irmã, como se precisasse daquele contato para não desabar. Eu não aguento mais, Maria. Meu filho tem só 8 anos e os médicos disseram que ele não vai passar da semana que vem. Eles falam em doação de órgãos, em desligar as máquinas. Sua voz quebrou, e ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não quero enterrar meu menino. Maria não hesitou. Ela abraçou Ana com a mesma firmeza com que já tinha abraçado tantos outros corações partidos ali. E falou baixinho, mas com uma convicção que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Então vamos lutar por ele. Não aqui fora, não com palavras bonitas. Lá dentro, no altar. Porque se Deus abriu os olhos dos cegos hoje, se Ele fez paralíticos andarem, então Ele também pode tocar o seu filho. Mas você tem que crer. Tem que entrar na igreja e não sair sem a sua vitória. Ana não dormiu naquela noite. No dia seguinte, bem cedo, ela estava na porta da Universal, com uma foto do filho nos braços e o coração apertado de medo e esperança. Os obreiros a receberam como se já a conhecessem há anos, porque na casa de Deus não tem estranhos, só filhos que ainda não sabem que são amados. Dentro do templo, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana sentia o peso da dúvida tentando sufocá-la. E se não der certo? E se Deus não me ouvir? Mas então, como se Deus soubesse exatamente o momento em que ela estava prestes a desistir, uma irmã ao seu lado segurou sua mão e sussurrou: Deus não está surdo, minha filha. Ele está só esperando você soltar o que está segurando com tanto medo. Foi aí que Ana entendeu. Ela não precisava ter todas as respostas. Só precisava soltar o filho nas mãos dele. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Ana foi. Tremendo, mas foi. E quando o homem de Deus impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, este menino vai viver, algo dentro dela quebrou, não de dor, mas de alívio. Como se uma corrente invisível tivesse se partido. 3 dias depois, os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia desespero. Uma semana depois, o garoto abriu os olhos. Fraco, mas vivo. E quando Ana voltou à igreja com o filho no colo, não precisou dizer nada. As lágrimas nos olhos de todos falavam por ela. Eu quase desisti, ela confessou a Maria, apertando o menino contra o peito. Mas Deus não desistiu de mim. Maria sorriu, porque aquela cena ela já tinha visto antes. E sabia que veria de novo. Porque na Universal, milagre não é coisa do passado. É o pão de cada dia. E assim, como um rio que não para de correr, as histórias se multiplicavam. O viciado que jogou fora a última dose depois de um culto. A mulher que recebeu o marido de volta em casa depois de anos de separação. O homem que saiu do templo com o cheque do aluguel pago, quando minutos antes não tinha nem o dinheiro do ônibus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu erro, quando você entra naquela porta, você não é mais um número. Você é um filho. E pai não vira as costas para filho que pede ajuda.
Maria olhava tudo aquilo e pensava em como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse desistido na primeira decepção. Mas ela não desistiu. E agora, toda vez que via um rosto transformado, ela ouvia aquela voz de novo, a mesma que a salvou anos atrás. Levanta. Ainda tem muito chão pela frente. E ela levantava. Sempre. Porque na Universal, ninguém fica no chão. O milagre de Maria. Maria apertou o papel entre os dedos trêmulos, o laudo médico com uma palavra que há anos parecia impossível: remissão. O câncer que os médicos disseram ser terminal, que a deixou à beira da morte e do desespero, agora era só uma lembrança de uma batalha vencida. Não por acaso, mas porque, em meio às noites de choro no altar, ela ouviu aquela voz novamente: levanta. Ainda tem muito chão pela frente. E ela levantou. Mesmo quando as forças faltavam. Mesmo quando o mundo dizia que era tarde. Agora, enquanto via o filho, o mesmo que quase ficou órfão, correndo pelos corredores da igreja, Maria entendia: Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração, Ele muda o coração para que a gente mude as circunstâncias. Ela poderia ter desistido na primeira quimioterapia falha, no primeiro não tem jeito dos médicos, na primeira vez que a dor parece maior que a fé. Mas escolheu acreditar que, naquele lugar, nenhum caso era perdido. Porque um pai não abandona um filho no meio do caminho. Hoje, ao sair do templo, Maria viu o próprio reflexo nas lágrimas de uma jovem que abraçava um envelope com o resultado de um exame negativo. Soube, então, que sua história não era só dela, era um eco da mesma graça que salvou o casamento daquela mulher, pagou o aluguel daquele homem e, agora, escrevia um novo capítulo em sua vida. A lição. A fé não é a certeza de que Deus vai fazer como você quer, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que o melhor venha disfarçado de luta, de espera ou de silêncio. Porque no chão, aprendemos a nos ajoelhar. E é de joelhos que os milagres começam. Maria sorriu, guardou o laudo no bolso e sussurrou, como quem já sabe o final: ainda tem muito chão, Senhor. E eu vou andar. Porque na Universal e na vida, ninguém fica no chão.